E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que os demônios fazem para entrar nos sonhos das pessoas. Como isso é possível? E eu também gostaria de conversar com vocês sobre visão em sonho. Porque às vezes você tem um sonho e ali Deus te dá uma visão no meio do teu sonho e às vezes você fica um pouco sem entender, porque talvez aquela visão ela não se encaixe tanto no contexto do teu sonho, mas se você parar para prestar atenção, você vai ver que Deus entregou uma visão para você no meio de um sonho. Prazer, e para quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal, vai ficando por aí. Pessoal, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Porque aí quando sai vídeo novo, você consegue ver, tá bom? Chega a notificação para você que saiu o vídeo novo. E existe algumas coisas que o Espírito Santo de Deus, ele vai ir revelando conforme for passando o tempo da gravação desse vídeo. Porque eu, Camila, nesse momento, eu não sinto que eu sei sobre tudo o que o Espírito Santo vai falar aqui nesse vídeo sobre sonho. Mas eu realmente estou crendo em Jesus Cristo, que Ele vai falar com cada um de nós e que Ele vai revelar, como Ele tem revelado aqui nesse canal, muitas coisas que, na verdade, eu, na minha pequenez e humanidade, não conseguiria explicar para vocês. Vamos lá, pessoal, a gente vai desmembrar aqui algumas coisas e entrar aqui em alguns tópicos, tá bom? Então, primeira coisa, Cami, toda pessoa que sonha com demônio é uma pessoa que tem demônio? É uma pessoa que tem um demônio dentro do corpo ou dentro da mente dela? Gente, às vezes não, às vezes sim. Por quê? Se é uma pessoa que tem uma vida pecaminosa, né, que anda em caminhos que não deveria andar, que faz coisas que não tem que fazer, e se porventura essa pessoa tem um demônio dentro do corpo, é muito que provável que quando ela for dormir, ela vai sonhar com o demônio, porque ele já está dentro do corpo dela, porque ele já está dentro da mente dela. Então, por isso que é tão importante você entender uma coisa. Com o que você tem alimentado a tua mente? Porque tem pessoa que antes de dormir assiste umas coisas horríveis. Assiste filme de terror, assiste seriado com serial killer, com gente morrendo, gente sendo assassinado. Então, você precisa aprender que estas coisas não vão ficar guardadas no teu consciente, mas vai ficar guardado no teu subconsciente. Quando você for dormir, às vezes você já pode começar a ver flashes por causa daquelas coisas que você assistiu. Então, vigia naquilo que você assiste. Mantenha a sua mente limpa, para que no momento que você for dormir, isso não se torne uma perturbação, entendeu? Então, se a pessoa ela já tem um demônio dentro do couro dela, muito que provavelmente, quando ela for dormir mesmo, ela vai ficar sonhando com o demônio, a torto e a direito. Eu me lembro que eu, Camila, no tempo, gente, ainda de criança, em que eu não era liberta, eu fui, gente, uma criança com demônio no corpo. Isso, inclusive, né, porque eu via, aos meus 10 anos de idade, mais ou menos, eu vi uma mão de demônio saindo assim de dentro de mim. Eu me lembro que eu tava doente, eu tava com muita falta de ar, naquela época eu ficava muito doente, eu tinha muita asma e de madrugada eu não conseguia dormir. E eu já via coisas, porta de guarda-roupa se abria dentro de casa, muitas coisas aconteciam. Então, quando eu ia dormir, é óbvio que eu já sonhava com o demônio. Por quê? Porque o demônio estava dentro do meu corpo. Só que tem gente que não vai acreditar. Nossa, Cami, mas uma criança com demônio? Sim, meu querido. Uma criança com demônio, sabe por quê? Porque Satanás, ele não tem dó. Uma criança com demônio, porque você precisa entender que a responsabilidade da vida espiritual de uma criança é da mãe e é do pai. Não é só a responsabilidade das coisas que tem no normal, no natural, que a criança precisa comer, que a criança precisa estudar, que a criança precisa tudo. Às vezes os pais, eles fazem todos esses cuidados e estão achando que tá belezinha, só que existe um algo a mais. Pela permissividade, algumas permissividades que aconteciam. Por parte da minha família, enfim, não vou entrar no mérito, eu fui uma criança que tinha demônios, sim.
Aos meus 10 anos de idade é a primeira imagem que eu me lembro de ver um braço saindo de dentro de mim. Um braço assim, parecia mesmo um braço humano mesmo, mas era algo mais forte. Eu vi só essa parte aqui assim, ó, era verde, meio cinza, meio azulado, meio sujo, parecia de um morador de rua mesmo. As unhas eram bem grandes e escuras. Então, eu já tinha um demônio dentro do couro. Na hora que eu ia dormir, é meio óbvio que eu ia sonhar com Satanás. É meio óbvio. Então, você precisa ter o discernimento daquilo que está acontecendo com você. Será se você tem sonhado? Por quê? Você é uma pessoa que tem algo dentro do teu corpo? Ou será que você tem sonhado porque você é uma pessoa que está em batalha espiritual e Deus tem mostrado para você o que o teu adversário tem tramado contra a tua vida? Às vezes, Satanás, ele não está dentro do corpo da pessoa, porque para chegar nesse estágio é um pouco mais demorado, é um pouco mais complicado. Mas depois que ele entra, meu filho, aí ele entra mesmo. Por isso que fala, ele entra por um caminho e quando ele vai embora por 7. Entrou por um caminho porque entrou um. Depois que entra um, ele vem carregando mais. Então, na hora de se expulsar esse demônio, tem tanto demônio que precisa expulsar por 7 caminhos para eles irem embora. Porque não, por um caminho já não vai dar. Porque é assim, o diabo ele vem ganhando território na vida da pessoa. Se a pessoa ela não tem um cão dentro do couro dela, pode ser que ele esteja ao redor da pessoa. Ele esteja ali próximo da pessoa. Ele esteja ali influenciando a pessoa. Então, se você percebe que algumas coisas estranhas têm acontecido com você, porque o diabo, quem sabe, pode estar tendo acesso à tua mente. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu escutava eles falando aqui, ó, nitidamente. E ali eles estão sempre sugerindo para você brigar, para você arrumar confusão, para você fazer o que não presta, para você fazer aquilo que você quer. Então repare, a Bíblia vai falar assim que o diabo, ele anda ao derredor. Quando a pessoa tem a proteção de Deus, quando a pessoa anda no caminho de Deus, quando a pessoa anda na bagunça, quando ela anda no oba-oba, ele não está no derredor, ele já está no redor. Ele já furou o bloqueio da atmosfera espiritual e está no redor. Para ele entrar no corpo da pessoa é uma questão de tempo. Aí a pessoa vai pecando e não sente mais o arrependimento a chegar a um ponto que parece que é desligado na mente da pessoa a consciência dela. Ela já não se arrepende mais daquilo que ela faz. Ela já acha aquilo normal. O pecado vem e cada vez você precisa cometer mais pecado para poder sentir a mesma sensação de prazer. Eu não tinha intenção de falar isso aqui no vídeo, mas só que Deus, ele sabe de todas as coisas e eu sempre entrego a direção do vídeo para ele. Às vezes eu sento aqui nessa cadeira para gravar, não sei nem o que eu vou falar. Não tenho nem capacidade de falar nada. Mas só que Deus fala, abre tua boca que quem vai falar sou eu. Então repare muito bem no que o Espírito Santo está falando aqui nesse vídeo. Às vezes, ele entra no sonho da pessoa porque ele já está ali no derredor. Então ele já tem acesso à pessoa. Ele já está ali, ele já fala na mente, ele já consegue convencer a pessoa. Porque entenda, o Espírito Santo de Deus, pode reparar que quando ele está trabalhando em uma pessoa, ele está ali, conversando com a pessoa, vai com amor, vai com carinho, vai convencendo a pessoa do erro, vai convencendo a pessoa do pecado. Você acha que Satanás ao redor da pessoa, ele faz o quê? Ele fica trabalhando na mente da pessoa, ele fica lançando seta. Ele lança seta na mente da pessoa. Antes de ele ter o domínio da mente da pessoa, ele lança seta. Por isso que tem gente que às vezes tem uns pensamentos que você fala assim, meu, esse pensamento não pode ser meu. Cami, o que eu faço quando eu percebo que eu tenho determinados tipos de pensamento
que eu entendo que não provém da parte de Deus. O que é que eu faço? Meu filho, comece a repreender. Percebeu um pensamento estranho? Já repreenda. Porque às vezes você acha que todo pensamento que você tem é você que tem. Só que não. Às vezes veio aqui, ó, o arqueiro do inferno, ó, tchum, lançou uma seta na sua mente. Lançou um pensamento ruim na sua mente. E isso é muito ruim, sabe por quê? Ele lançou, se penetrar na tua mente, vai ali fazer morada, vai descer pro teu coração, você vai ter vontade de fazer aquilo que o diabo lançou na tua mente. E por vezes, ele faz isso com sonhos. Então, às vezes aqui, a gente tem aqui, no primeiro caso, a pessoa que ela já tem um cão dentro do couro dela. Então, para ele estar ali no sonho dela, é uma coisa muito fácil. A gente tem aqui o segundo caso, que é um demônio ou demônios que estão ali ao redor da pessoa e ali eles lançam setas na mente da pessoa para poder falar com ela, para poder gerar com ela. Quantas vezes você vai dormir e aí você começa a ter uns sonhos pecaminosos? E ali você tem aquele sonho pecaminoso, tem o sonho pecaminoso, aí você se acorda de manhã e aí você fala, nossa, eu sonhei com esse negócio aqui, meu Deus, é um pecado. Meu Deus, olha Deus revelando aí. Por quê? Porque o diabo, ele vai lançar setas na tua mente para quando você for dormir, você sonhar com aquilo. Para quando você for dormir, você sonhar com aquela pessoa. Há alguns anos atrás, quando eu ainda era obreira da Igreja Universal, naquele tempo, hoje eu sou de outra igreja, a Igreja Pentecostal Shalom Maranata, beleza? Quando eu era obreira da Igreja Universal, olha só o que o diabo fez. O diabo me derrubou, ele começou lançando seta de sonho e eu não vigiava. A primeira coisa que aconteceu, eu fui num lugar, tocou uma música e aquela música me lembrou algumas coisas. Então, você tome cuidado com alguns tipos de música, né? Que te dá um flashback, que te lembra de alguma coisa do passado. Eu tô falando aqui com gente de posicionamento espiritual. Eu não tô falando com quem tá no leite. Eu tô falando com quem está no alimento sólido. Eu tô aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, falando para você como é que foi a estratégia do diabo para me derrubar. Quem sabe ele tem usado isso para querer derrubar outras pessoas também. Então hoje, aqui, nesse vídeo, tem denúncia contra o inferno. Quando você conta para alguém alguma coisa da tua vida que deu errado, mas que depois Deus restaurou e que você venceu, entenda, não é vergonha para você. Não é vergonha, porque você está ajudando a outras pessoas. Então eu fui a um lugar, escutei uma música. A música já deu um flashback. A música já deu um flashback. Aí, aquela música parece que grudou na minha cabeça. Parece que eu sonhava com aquela música, parece, eu não sei o que acontecia. Ô, música, gente, a música linda! A música linda, a música maravilhosa, a música romântica, não é mesmo? Porque Satanás, ele é ligeiro, meu filho. Para derrubar Sansão, ele mandou Dalila. Para derrubar Salomão, ele mandou mulher idólatra. Então você vigia, porque a área sentimental é a área que o inferno ele mais tem êxito para derrubar a pessoa que está na posição. É na vida sentimental que ele mexe com a cabeça das pessoas, que ele mexe com a mente, ele mexe com o coração, ele mexe com o desejo, ele mexe com a carne. E eu falo para você, se você é uma pessoa que você é casado, que você já tem uma família, meu filho, invista na tua família. Invista no teu casamento. Busque espiritualmente pelo teu casamento.
Porque a fúria que Satanás tem das famílias e principalmente do casamento é o lugar que ele mais investe para poder derrubar o povo de Deus. É na vida sentimental, repare muito bem. Davi, quando ele caiu ali com Batseba, foi o quê? Foi na vida sentimental. Então isso é uma arma que o diabo usa. Então se você tem tido alguns sonhos estranhos nessa área, então você vigia na terra, jejum e oração. Não tem, gente, outra solução, nem outra alternativa. E ande na obediência. A obediência vai proteger você. E ali, escutei a música e ali comecei a sonhar umas coisas muito estranhas. Porém, naquele tempo, eu estava firme. Eu falava assim, isso jamais vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Só que o diabo, ele é muito bom de ilusão. Ele é muito bom de iludir. Ele é muito bom de enganar. Ele é muito bom de criar fanfic na tua cabeça. Ele é muito bom dessas coisas. E aí eu comecei a sonhar com algumas coisas. Sonhava. E ali, passou o tempo, o que aconteceu? Porque a gente vai abaixando a guarda. A gente vai abaixando a nossa guarda e tal. Vai falando não. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então tem muita gente hoje que fala assim pra mim, Cami, eu tô bem. Cami, eu estou no tempo de paz. Cami, olha, eu tô forte. Sou grandemente usada por Deus. Satanás não tem como me derrubar. Cuidado, hein? Cuidado! Cuidado com a autoconfiança. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque o diabo ele era tão autoconfiante que ele era o bonzão, que ele achou mesmo que ele ia conseguir tomar o lugar de Deus. E olha onde ele foi parar, no inferno. E olha para onde ele quer carregar você, pro inferno também, tá bom? Não é só tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus, atrapalhar o plano que Deus tem na tua vida. Não é só isso que ele quer fazer não, meu filho. Quer acabar com a tua racinha e levar você pro mesmo lugar que ele vai, tá bom? E ali eu fui sonhando. Só que, gente, eu estava bem. Eu tava bem. Só que eu tava sonhando. E ali acabou acontecendo aquelas coisas que eu estava sonhando. Então hoje, se você é uma pessoa firme, você fala assim pra mim, Camila, eu sou firme, hein? Eu sou firme, mas eu tenho sonhos estranhos de vez em quando. Eu recebo às vezes umas mensagens de gente falando assim pra mim, Cami, eu sonhei, vou ter que falar, gente, pelo amor de Deus, não é preconceito com ninguém, pelo amor do Senhor Jesus, mas eu sempre, absolutamente sempre irei defender o Evangelho, irei defender as Escrituras e principalmente o pentecostal. Se tem alguma pessoa aqui que não gosta tanto do pentecostal e não concorda tanto com o pentecostal, como tem algumas pessoas, né, inclusive parente, não é mesmo? Que eu vou aqui e eu bloqueio porque tem falta de respeito com o pentecostal. Tem todo o direito de pegar e ir procurar outro canal que não é pentecostal. Ou fazer o seu próprio canal que não seja pentecostal, não é mesmo? Mas eu tenho aqui também pessoas que não são pentecostal e são pessoas maravilhosas. São pessoas que sabem entender que Deus trabalha de diversas formas. Eu tenho gente aqui adventista, eu tenho gente aqui da congregação, eu tenho gente aqui de igreja neopentecostal, eu tenho gente aqui que é pessoa de Deus e que entende que Deus ele trabalha de forma diferente, né? Mas tem uns doidos e umas doidas que vem causar aqui no comentário, e mesmo se for da família não, parente, eu vou bloquear mesmo. Tem todo o direito de ir procurar um canal que não seja pentecostal. Eu sempre vou defender o Evangelho. Deus, ele está procurando pessoa corajosa. Deus não está contando com frouxo. Deus não está contando com frouxa. Deus está contando com pessoa corajosa. Principalmente se você tem um ministério profético na tua vida, meu filho. Tenha coragem. Abra essa boca e fale aquilo que Deus mandou você falar. Ai, Cami, mas a pessoa não vai gostar. Problema dela. Ai, Cami, a pessoa não vai mais falar comigo. Problema dela. Ai, ela vai falar que eu sou falsa profeta? Problema dela, meu querido.
Você entregou o que Deus mandou? Entregou. O que a pessoa vai fazer? Problema dela, não é mesmo? É assim. E ali, já recebi algumas mensagens assim, Cami, eu sonhei que eu estava no lesbianismo. Sonhei que estava nessas coisas. Sonhei que estava tendo relações com pessoas, né, e afins. Sonhei com prostituição. Mas, Cami, eu sou uma pessoa firme. Eu sou uma pessoa firme. Esse sonho aí tá errado. Pera aí, meu filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus. Aprenda a raciocinar um bocadinho mais. Vamos abrir a nossa mente. Vamos ter a mente de Cristo. Presta atenção quando tu for orar. Ao invés de só ficar pedindo as coisas material, ficar pedindo para ficar rico, milionário. Meu filho, peça a mente de Cristo, tá bom? Porque não adianta ficar rico, milionário e ter essa mente aprisionada, não. Mas se você tiver a mente de Cristo, você vai começar a ver muita diferença na tua vida. Amém? E aí você precisa entender que quando você sonha com essas coisas, é Deus permitindo também e mostrando para você qual é o plano de Satanás na tua vida. Se você é uma pessoa que está firme, se você é uma pessoa que é firme e você tem sonhado, Cami, eu tenho sonhado com prostituição, eu tenho sonhado, tenho que falar, gente, não tenho como não falar o que Deus manda aqui, eu nunca achei que eu ia falar isso, mas tá sonhando com coisa pornográfica, tá sonhando com pecado, tá sonhando que você tá lá no meio do batuque, da feitiçaria, porque tem gente que Satanás, ele quer levar para esse lado, entendeu? Eu preciso ser fiel àquilo que Deus vai colocando aqui para mim falar. Deus me livre de ter que pagar o preço de não ter falado alguma coisa. Deus me livre, Deus livre você também, tá bom? Porque quantas vezes Deus te diz para dizer uma coisa para a pessoa e você não fala, tá bom? Aí depois você vai ter que pagar o preço. Vai gerar peso espiritual na tua vida. Vai ter porta fechando e coisa dando errado porque você não entregou aquilo que deveria entregar. Estou falando aqui com pessoa que tá no alimento sólido, tá bom? Não tô falando com quem tá no leite, não. Também não tô falando com crente dodói, que não pode falar nada que a pessoa fica machucadinha e feridinha, não é mesmo? Então vamos lá, que hoje aqui tá só no receba a terra. Assim que é bom, desse jeito que é bom. Deus tá me usando aqui pra falar com você, mas ele também tá falando comigo, tá bom? Primeiro a espada corta pro meu lado pra depois cortar pro seu. Então se você tá tendo esse tipo de sonho, muito estranho, o que você vai fazer? Você vai ficar moscando? Você vai descartar? Porque já teve pessoa que falou assim pra mim, então, Camila, você tá sonhando esse negócio? Esquece. 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 E às vezes, Deus, ele tá te mostrando coisa, aí você tá assim, ó, ah, não, esse sonho foi besta. Esse sonho não tem nada a ver com nada. Deixe pra lá. Aí sabe o que acontece? No outro dia, ou você sonha a mesma coisa, ou você sonha uma coisa muito parecida. Por isso que tem gente que fala assim, Cami, tenho sonhado 2 noites seguidas a mesma coisa. Parece que um sonho é continuação do outro. O que é isso? Meu filho, isso daí é Deus confirmando para você. Pode ver que as passagens da Bíblia, quando vai falar de sonho, algumas delas vão falar sobre 2 sonhos. Faraó, se eu não me engano, gente, ele teve 2 sonhos. 2 sonhos parecidos. 2 sonhos complementares. Então presta atenção naquilo que você está sonhando. Presta atenção. O que eu tenho feito ultimamente? Gente, ultimamente eu tenho aqui um caderninho e eu tô sonhando umas coisas e eu anoto. Eu anoto. Por quê? Porque a gente esquece, gente. A gente esquece, depois a gente acaba esquecendo. E às vezes depois acontece alguma coisa na tua vida, aí você fala assim, poxa, eu sonhei com esse negócio, hein? Eu não tô lembrando direito, mas eu sonhei com esse negócio. Deixa aqui, eu trazer aqui uma passagem da Bíblia pra vocês, que fala sobre sonho também, tá bom? Ó. Se você está gostando desse vídeo, aproveitando, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe com uma pessoa em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai te abençoar grandemente, tá bom? Depois de assistir esse vídeo, se você é novo aqui por esse canal, gente, volta nos vídeos antigos. Tem vídeo aqui que é muito legal, é muito bom, tá bom? Às vezes vocês estão esperando só chegar um vídeo novo, dá uma olhada aí nos vídeos antigos que tem uns vídeos legais.
No começo, eu não era tão boa assim, conversando com a câmera, né? Ainda estava aprendendo, mas Deus, ele usa da mesma forma e quem sabe você pode receber algum direcionamento da parte de Deus também, tá bom? Gente, lá no livro de Números, no capítulo 12 e no versículo 6, Deus está falando assim: e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos eu falarei com ele. Então, principalmente, se você tem um ministério profético, Deus fala contigo através de sonhos também. Deus fala. Deus fala. Ontem eu sonhei com uma missionária, eu já mandei mensagem para ela. Falei assim, olha, sonhei assim, assim, vigiar na terra, vamos orar, tá bom? Porque as pessoas hoje não querem orar umas pelas outras. Elas só sabem, elas mesmas, fazerem os seus pedidos de oração, não é mesmo? Mas a gente precisa, gente, orar uns pelos outros, tá bom? Porque isso é uma ordenança do Senhor Jesus. Ore uns pelos outros. Ame o próximo como a ti mesmo. Você se ama e você ora por você, não é mesmo? Então ora pelas outras pessoas também. Pega pedido de oração, meu filho, e vai orar, tá bom? Só não saia orando, expulsando o demônio da vida de todo mundo. Mas você apresentar uma pessoa em oração, gente, não mata você. Senhor Jesus, apresenta esse fulano aqui nas tuas mãos. Entra com providência na vida dele, faz a tua vontade na vida dele. Amém? Em nome de Jesus, não mata ninguém não, meu povo. Tá bom? Não mata ninguém não. Então, eu já esqueci até um pouco o que eu tava falando. Pera aí que eu vou rebobinar aqui um pouquinho, fica aí. Então, às vezes, esse sonho que você tem é Deus te mostrando o que o mal tem planejado para a tua vida. Então, mesmo que você esteja bem, ainda assim, já te posiciona em jejum, em oração, em campanha, tá bom? Para você conseguir impedir do mal concretizar isso na tua vida. E chegando agora aqui na parte, não só falando de sonhos, porque eu achava que eu ia chegar aqui nesse vídeo e eu ia falar só sobre sonhos com demônios. Só que Deus, ele tem lugar aqui na minha vida nesse canal. Esse canal é um canal diferente. Esse canal é um canal que não é muito normal. Eu não abro a minha boca para falar aquilo que eu quero. Eu abro a boca para falar aquilo que Deus quer. Mas aqui, no foco do vídeo mesmo, que foi o que Deus me deu aqui como direção. Sonhar com demônios. Sonhar com demônios. Nós temos a primeira pessoa, que é a pessoa que tem o capeta no couro. É muito óbvio mesmo que ela vai sonhar com o demônio, porque o demônio está dentro do couro dela. Segunda pessoa, os demônios estão ao redor da pessoa. É uma pessoa que às vezes é uma pessoa de Deus, mas está faltando posicionamento espiritual na vida dessa pessoa. Porque o diabo já está tão perto que ele consegue, mandar seta na mente da pessoa. E agora, a pessoa que eu quero falar aqui é a terceira pessoa, que já é a pessoa que nós já estamos aqui conversando. Pessoa que está firme, pessoa que está bem e pessoa que Deus está mostrando para você nos teus sonhos aquilo que o adversário tem planejado contra a tua vida. Eu, Camila, depois que eu fui recebendo, eu sempre sonhei, gente. Muitas coisas que eu sonhava acontecia já desde criança. Então, às vezes, assim, eu já acredito que vinha da parte de Deus algumas coisas. Às vezes eu sonhava, poxa, sonhei que um familiar meu tá fumando. Quando passava uma semana, o fulano tava fumando. Sonhei que ciclano fez isso aqui. Deu uma semana, o ciclano fez. Então você, que é mamãe e papai de criancinha, presta bem atenção, porque às vezes o teu filho, ele já tem um dom espiritual. Ele já tem um dom espiritual. É necessário cuidar da vida espiritual das crianças. É necessário proteger, tá bom? Porque se você não tiver posicionamento, meu filho, o diabo faz a festa, tá bom? E já começa a infernizar a vida da criança desde que ela é pequena. As coisas que aconteciam comigo, eu entendo. Tem muita coisa aqui, gente, que é coisa assim que eu não abro pra vocês,
Porque são coisas que não envolvem só a mim, mas envolvem outras pessoas. E eu não tenho o intuito aqui de envergonhar nenhuma pessoa, independente do que fez, independente do que deixou de fazer. Mas aquilo que eu consigo aqui trazer para vocês, falar para vocês, sem expor outras pessoas, a não ser somente eu mesmo, eu trago aqui, não tem problema. Então vigia, você que é mamãe e papai, vigia espiritualmente com a vida espiritual dos teus filhos, tá bom? Então essa terceira pessoa que eu tô falando aqui, Deus tá mostrando para você. Eu, quando voltei pro Senhor Jesus, e não faz muito tempo não, tá? Faz muito tempo não, vai fazer aí, ó. Eu virei gente mesmo, eu virei gente faz 1 ano e 9 meses. Faz 1 ano e 9 meses que eu falo pra você, eu me converti, hein? Ó, Camila de verdade virou gente, se converteu mesmo faz 1 ano e 9 meses. Aí você fala assim, nossa, é pouco tempo, né? É pouco tempo, meu filho, mas foram 29 anos viajando na maionese. Qual é a tua idade, meu querido? Será que você já chegou na parte que você virou gente mesmo? Ou será que você ainda tá titubeando em algumas coisas? Sabe por quê? Porque esse ano, 2022, eu sei que tem gente que vai falar assim, ah, Cami, já tá no final do ano, acabou. O que Deus tiver que fazer na minha vida, Ele vai fazer ano que vem. Te engana você, meu filho. Se você pensa dessa forma, receba da forma que você pensa, não é mesmo? Mas 2022, ele é o ano da aceleração. Ainda é o ano da aceleração. Deus tá me falando aqui que tem gente que já tá meio que desistindo porque tá no final do ano. Você tá tentando uns negócios aí na sua vida, você não tá conseguindo. Tá meio difícil, o negócio não anda, nem desanda, nem vai pra frente, nem vai pra trás. No comecinho, você tava animado. Agora você tá na metade do caminho, você já tá meio titubeando. Mas Deus, Ele tá falando assim, ei, ainda é o ano da aceleração. Eu ainda posso fazer, ainda, nesse pouco tempo que falta pro final do ano. Será que você esqueceu que Deus é Deus? Será que você esqueceu que Deus não precisa de se movimentar por calendário de mão humana? Não? Então Deus, meu filho, ainda mesmo faltando pouco tempo pro final do ano, Deus ainda pode fazer, ó, acelerar. Mas o que falta? Posicionamento espiritual. Consagração, oração, posicionamento, deixar o pecado, lutar contra as trevas. Fazer aquilo que Deus já colocou na tua mão para você fazer. Que você muitas vezes teme. Presta atenção. Deus, Ele nunca vai colocar você numa situação de perigo. Tá bom? Mesmo que você tenha um ministério de libertação. Mesmo que você tenha que lidar diretamente com as trevas, com o inferno, com legião, ou seja, com o que for. Você acha mesmo que Deus está colocando você nesse lugar, em uma situação de perigo? Você acha mesmo que Deus vai te mandar pro ID, para você correr perigo? Você acha mesmo que Deus vai te mandar fazer a obra? Se for para você cair, se for para você se estabacar, se for para acabar com tua casa e tua família, você acha mesmo? Sabe o que é isso? É Satanás lançando seta na tua cabeça, fazendo você ter medo de fazer aquilo que Deus, Ele te entregou como um presente. É honra servir a Deus. É honra fazer a obra. É honra. E tem gente que não faz porque tá com medo. Mas hoje, a escama do teu olho vai cair. E Deus vai abrir a tua visão. Você tem falado assim para Deus, Senhor, eu não tenho capacidade, Deus. Eu não tenho. Eu mesma, Camila, eu falo, Jesus, o Senhor escolheu uma pessoa sem capacidade, tá bom? Sem muita inteligência, né? Já fui até mesmo chamada de burra, né? Entreguei uma revelação da parte de Deus para uma pessoa, ela me chamou de burra, disse para mim estudar, né? Mas as coisas da fé não precisa de você ser o super inteligente, ou de você falar bem, ou de você ser uma pessoa que tem muita força. Às vezes as pessoas acham assim, oh meu Deus, eu não tenho força. Mas tudo bem, meu querido. Eu não tenho muita força, peraí. Mas um pouquinho de força assim você tem, não é?
um pouquinho de fé assim, ó, pequenininha, tamanhozinho de um grão de mostarda, eu tenho certeza que você tem. Isso já é o suficiente para Deus, já é o bastante. Não é por causa de você não que as coisas vão acontecer. Não é porque você é o bonzão, boazona, ou a pessoa super estudiosa, não é mesmo? Que chamou a Cami de burra. Não tenho nenhuma mágoa, gente, mas memória a gente tem, não é mesmo? Mas enfim, vamos lá. Não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou o que eu sou diz que eu sou. Você não é o que os outros falam. Não acredite nos outros e não acredite no inferno, mas acredita em Deus. Quando Deus falar para você, vai, cumpre essa missão, faz isso daqui, então você vai, meu filho, e faça. Vá confiando em Deus. Te posiciona, obedece e vai. E ali, quando eu voltei para Jesus, eu comecei a ter alguns outros dons, né? Então, às vezes eu deixava um pouquinho mais de sonhar, às vezes eu sonhava um pouquinho mais, né? Mas, ultimamente, eu tenho reparado que eu tenho voltado muito a sonhar com o demônio. Mas, aos olhos humanos, está tudo bem, está tudo certo, né? Eu tenho feito o máximo que eu posso. E mesmo assim, o nosso máximo para Deus, ele ainda é pouco. Tudo que você fizer para Deus ainda é pouco. Você nunca pode perder essa visão de que por mais que você faça, por mais que você seja, por mais que você busque, você ainda precisa melhorar. Você ainda precisa desenvolver. A sua confiança sempre, absolutamente sempre, precisa estar no Senhor Jesus, não em você. Confie nele. Coloca as coisas na mão dele. E aí eu tenho voltado a sonhar com algumas coisas. Mas, e principalmente com o demônio, tá bom? E principalmente com o demônio. Mas, eu olho no meu contexto de vida hoje. E, gente, eu olho naturalmente e procuro e olho e nada daquilo que eu tenho sonhado. Não existe nenhuma ponta e nem nenhum apontamento de que possa acontecer as coisas que eu tenho sonhado, e principalmente sonhado com o demônio, e principalmente sonhado que eles têm atuado em uma área da minha vida. Eu não estou vendo isso. Mas aí você precisa pensar, eu preciso pensar, por que Deus está me mostrando isso? Ai, você está sonhando com o demônio. Ai, você sonha com o demônio, mas não é bom sonhar com o demônio. Meu filho, você não tem orado para que aquilo que está em oculto seja revelado? Então, às vezes, Deus está revelando as coisas para você. E às vezes você está descrente. Às vezes você dá um descrédito para aquilo que Deus tem te mostrado. E toda noite, quando você vai dormir, você acaba sonhando as mesmas coisas. Então, mediante a estar sonhando com tanto demônio, com tanto ataque em uma área específica da minha vida, mesmo que eu não estou vendo naturalmente e fisicamente acontecendo, espiritualmente eu já estou me preparando. Por que tem pessoa que quando chega o dia mal, ela se descabela? Ela simplesmente se desespera. Ela simplesmente entra em estado de pânico. É igual aquele título daquele filme, é Todo Mundo em Pânico. Sabe por quê? Porque no dia bom, Deus já estava te dando sinais das coisas que o teu adversário estava planejando e você foi deixando para lá. A vida espiritual é necessário que você faça recarga nela. Eu falo que é como se fosse uma bateria de celular. Eu me lembro uma vez que eu ministrei e que o Senhor, ele me deu esse entendimento de baterias assim, ó, que vai acabando. E aí, às vezes, a pessoa, ela tá vivendo um tempo bom. E eu falo pra você, gente, o tempo bom, ele é um pouquinho perigoso. Ele é bom, porque Deus tá te dando um descanso, não é mesmo?
Mas se você não for uma pessoa que tem prudência, você vai se descuidar nesse tempo e o teu adversário vai ganhar força para atacar você. E aí, nesse tempo bom, você não põe recarga na tua vida espiritual. Você não carrega bateria na tua vida espiritual. E aí, quando chega o dia mau, cadê a tua força? Cadê? Deus mostrou para você. Deus te mostrou em sonho. Deus usou profeta. Hoje eu tô falando específico do sonho, mas eu também vou falar sobre profeta em outro vídeo. Deus falou, alertou você e você nada. Aí chegou o dia mau. Aí simplesmente, cadê a tua força? Cadê o jejum na reserva? Cadê a oração na reserva? Cadê a busca na reserva? Não tem. Por quê? Porque quando estava tudo bem, a pessoa simplesmente não fez questão nenhuma de buscar porque estava tudo bem. Daí vem a resposta de o porquê ter pessoa que Deus, Ele manda mesmo. Ele manda a prova, Ele manda a luta, Ele manda mesmo. Aí Deus, Ele manda mesmo. Ele permite luta, Ele permite provação, Ele permite prova. Sabe por quê? Senão, você fica moscando espiritualmente. Desculpa a palavra, gente, mas é essa a real. Fica moscando espiritualmente, não busca, não põe as coisas na reserva. Aí quando chega o dia mau, você não aguenta. Por quê? Porque não buscou para colocar na reserva. Então, às vezes, você estar sonhando com o demônio é Deus mostrando para você o que ele está querendo fazer. Às vezes não é, gente, que ele entrou no teu sonho. Tem gente que fica apavorado. Ai, ele entrou no meu sonho, ele entrou na minha cabeça, ai, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo e o capeta tá entrando no meu sonho. Não, ele não tá entrando no teu sonho. Se você é uma pessoa mesmo de posicionamento espiritual, ele não tá nem ao teu redor. Ele tá bem mais afastado. Se você é uma pessoa que tá buscando, ele tá bem longinho de você. Porque você tem proteção na atmosfera, nas tuas camadas de atmosfera espiritual. Então não tem como. Então às vezes quando você sonha, é Deus mostrando pra você, às vezes te levando, quem sabe, pra dimensão espiritual, pra mostrar pra você o que tá acontecendo. Nós temos um mundo que ele funciona aqui, ó. É o mundo físico. Você acorda de manhã, você estuda, você trabalha, você leva menino pra creche, você pega menino de creche, volta pra casa, faz comida, tenta manter a sanidade mental, tem os seus compromissos em lugares. Mas o mundo espiritual, ele também está operando. Tem os movimentos espirituais. Demônios estão fazendo suas reuniões para derrubar o povo de Deus, para atrapalhar aquilo que Deus tem na tua vida, para tentar roubar a tua bênção, para tentar roubar a tua vitória, sabe? E esse mundo está operando. Então, às vezes, no sonho, você descola do físico, do natural e entra no mundo espiritual. E ali, Deus te permite saber o que está acontecendo, tá bom? Deus permite você saber o que está acontecendo. Às vezes no mundo físico você vai falar assim pra mim, tá tudo bem. E no mundo espiritual, meu filho, o negócio tá pegando fogo. Satanás tá juntando uma tropa para ir atrás de você, para te prejudicar. Eles só estão quietos para você não perceber, tá bom? Para você não ficar ligeiro, mas Deus, ele tá mostrando. E tem gente que a partir desse vídeo aqui, Deus vai começar a mostrar. Se você sonhar com demônio, não se surpreenda, não se assuste. Preste atenção, repare nas coisas que Deus está mostrando para você, tá bom? E o tópico que eu não poderia esquecer de falar aqui, e os meus vídeos são compridos mesmo, não é mesmo? A gente tem uma veia de pregador, né? Então a gente é usado por Deus falando, não é mesmo? Gente, visão dentro de sonho. Aí você vai falar assim, nossa, Cami, que loucura, visão dentro de sonho. Por que Deus faria isso? Se ele pode me mostrar a minha visão enquanto eu estou acordado, sabe por quê? Porque acordado, quando Deus te mostra uma visão, você acordado, né?
Geralmente, às vezes, pode ser que você não presta tanta atenção. Porque as pessoas que elas estão no começo, com o dom de visão, às vezes a pessoa fica meio assim, como eu já fiquei também. Será que foi meu pensamento? Será que foi o mal, às vezes, né? Dependendo da visão. Porque às vezes Deus te mostra um demônio te rondando. E aí você fala, foi o diabo. E Deus olha e fala, não, meu filho, foi eu. Te mostrei para você orar e repreender, não é mesmo? Então. E ali, às vezes, Deus te mostra, te dá uma visão enquanto você está acordado. E aí, você não entende muito bem. Porque, gente, a visão não é só sobre ter a visão. A visão também é sobre interpretar aquela visão. O que aquela visão está querendo te dizer? O que Deus está querendo te dizer? Essa visão que Deus te deu é uma visão do passado? É uma visão do presente? Ou é uma visão do futuro? Tá? Precisa saber discernir essas coisas. Um dia eu orei por uma moça e Deus me deu uma visão. E eu disse assim pra ela, eu falei assim, fulana, Deus tá me dando uma visão? Eu tô vendo você com papel na mão, lendo esse papel e chorando. Chorando, desesperada. Eu falei, mas Deus tá falando que mediante a esse assunto, ele vai entrar com providência. E ela falou assim pra mim, Cami, isso não aconteceu. Cami, isso não tá acontecendo não. Só que quando a gente é profeta, a gente tem que ser firme. Eu falei assim pra ela, querida, não sei o que é, mas aguarda. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. A visão pode ser várias coisas. Passado, presente e futuro. Então, às vezes, Deus vai te mostrar alguma coisa do passado da pessoa para a pessoa saber que é Deus mesmo que está falando. Às vezes, Deus vai te dar uma visão de algo do presente da pessoa. Eu acho que eu troquei as bolas, passado, presente e futuro. Enfim, gente, vocês entendem que eu sou assim, eu troco as palavras às vezes, tá? Às vezes, Deus te dá uma visão do presente da pessoa porque é algo imediato. Às vezes, Deus te dá uma visão do futuro da pessoa, que é algo que ainda vai acontecer. E quando você é profeta, você tem que ser firme, tá bom? Seja firme, meu filho. Não titubeie, não. Uma vez eu entreguei uma coisa para uma mulher e ela falou assim, não é de Deus. Gente, eu era nova profeta. Eu comecei a chorar. Principalmente porque Deus tinha me usado com profecia. Falando em línguas, traduzindo, falando em línguas, traduzindo, falando em línguas e traduzindo. Então, eu fui tão tomada por Deus para gravar aquela mensagem, que foi um áudio, que eu falei assim, não. Quando ela falou, não é de Deus, não recebo não. Gente, eu era nova profeta, eu chorei. Chorei. Falei, Deus, peraí, Deus, alguém tá errado nessa história. Alguém tá errado. Sou eu? Se sou eu, me mostra. Se não sou eu, me mostra também. E ali passou alguns dias, 7 dias mais ou menos, e a fulaninha mandou mensagem pra mim. Ô, Cami, faz um favor. Eu faço minha filha, peça o favor que você quer. Manda essa mensagem pro meu marido, porque o negócio é de Deus, hein? Eu falei, então, né? Agora é de Deus? Agora é de Deus. Sabe, eu tinha me descabelado uma semana, porque a menina falou que não era, só que eu era nova profeta. Então você, novo profeta, muitas vezes a pessoa vai falar que não é Deus. Não é Deus não, é a tua carne, querida. Pode ser até um capeta no teu couro, tá bom? Mas enfim, você é profeta, passa o que Deus mandou. E ali, né, às vezes Deus vai te dar uma visão dentro de um sonho. Então presta atenção nisso daqui, que isso aqui é chave. É chave, isso aqui destrava a tua vida no mundo espiritual, tá? Às vezes você tá tendo um sonho normal. Você tá tendo um sonho normal e ali dentro do teu sonho Deus te dá uma visão. Só que quando você acorda, você tenta encaixar a visão no contexto do sonho. E aí você vê que não faz sentido.
você pensa assim, eu acho que essa parte do sonho Deus estava falando comigo, mas não encaixa com o restante do sonho. Só que entenda, às vezes é uma visão dentro de um sonho. Eu tive uma visão em sonho esses dias. Eu sonhei algumas coisas e ali Deus me deu uma visão dentro de um sonho. A visão não encaixou com o contexto do sonho, mas a visão eu entendi o que era que estava acontecendo, né? Não vou abrir aqui e não vou expor para vocês, porque esses vídeos ele tem alcance de muita pessoa. E às vezes tem umas pessoas que assistem, né? Que não gosta muito do evangelho, não compartilha, mas não sei para que assiste, mas que Deus converta em nome de Jesus. E ali eu entendi, eu falei, poxa, Deus me deu uma visão dentro de um sonho. Às vezes, talvez é porque meu dia tá muito corrido. Se Deus me desse essa visão durante o dia, eu ia falar, pensamento da minha cabeça ia passar reto, mas por causa do sonho, eu acordei com aquela imagem na minha cabeça. Então, uma visão dentro de um sonho. Por isso que às vezes você tenta interpretar um sonho e você vê que não tá se encaixando algumas coisas. Por quê? Algumas coisas são visão dentro de um sonho. Amém? Bom, eu não falei aquilo que eu achava que eu ia falar, mas Deus, ele falou nesse vídeo aquilo que ele precisava falar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ficar atento e entender sobre as coisas do mundo espiritual. Eu não entendo tanto, mas o Espírito Santo que tem dentro de mim, ele me traz a revelação e eu venho aqui compartilhar com vocês. Como eu sempre falo, a maioria dessas coisas aqui que vai acontecendo são coisas recentes que eu vou dividindo com vocês. Porque aquilo que Deus nos entrega, que nos abençoa, a bênção, ela é tão poderosa que ela nos abençoa e ela também abençoa outras pessoas. E esse é o desejo do Senhor. Amém? Fica com Deus, pessoal.